Você confiaria em alguém que pode pensar duas coisas opostas ao mesmo tempo e ainda assim estar certo? Há quem diga que Gêmeos é volúvel, outros que são duas pessoas em uma. Mas e se, por trás desse rótulo de duplicidade, houver uma mente incrivelmente complexa e assustadoramente perspicaz? O que poucos sabem é que Gêmeos não vivem em contradição, vivem entre dimensões de pensamento que a maioria nem sequer percebe. E o que se passa lá dentro da mente geminiana pode ser muito mais profundo, contraditório e fascinante do que o mundo está preparado para entender. A mente de Gêmeos não descansa. Questiona, analisa, processa. Enquanto você responde, ele já fez mais 5 perguntas. Quando você acha que entendeu, ele já mudou o caminho. E não é porque ele quer te confundir, é porque ele mesmo está decifrando o universo interno que nunca para de se transformar. Está pronto para mergulhar nesse enigma. Você já tentou entender um geminiano e teve a sensação de estar conversando com duas pessoas diferentes ao mesmo tempo? Uma hora ele te ama intensamente, na outra, parece distante, como se nem estivesse ali. Em um momento, está empolgado com um plano grandioso. Minutos depois, já está mergulhado em uma nova ideia, completamente diferente. Isso não é indecisão, não é frieza. É um mundo interno em constante movimento, onde pensamentos colidem como meteoros, criando novas galáxias mentais a cada instante. Mas, afinal, o que realmente está acontecendo dentro da mente de Gêmeos? Por que essa oscilação entre o entusiasmo e a dispersão? Como ele consegue ser tão comunicativo e, ao mesmo tempo, tão fechado em seus próprios labirintos mentais? Existe um padrão? Um segredo? Ou será que Gêmeos é mesmo um código impossível de decifrar? A verdade é que, enquanto o mundo tenta rotular Gêmeos como volúvel, inconstante ou superficial, o que está se escondendo é algo muito mais complexo. Um universo de vozes internas, batalhas silenciosas, insights brilhantes que surgem onde ninguém mais conseguiria enxergar. Agora imagine o que acontece quando ele começa a se apaixonar. Entender a mente de Gêmeos é como tentar decifrar um código escrito em várias camadas de pensamento, emoção e curiosidade. Na superfície, tudo parece leve, divertido e até impulsivo. Mas quanto mais você se aprofunda, mais percebe o quanto esse signo é uma dualidade viva, e não no sentido de duplicidade, mas de multiplicidade. Gêmeos não tem apenas uma voz interior. Ele tem um verdadeiro coral mental, onde cada pensamento se debate com o outro, cada ideia tenta encontrar espaço no meio do caos criativo que habita sua mente. Esse signo é regido por Mercúrio, o planeta da comunicação, dos raciocínios rápidos e das conexões mentais quase instantâneas. Isso faz com que os geminianos enxerguem o mundo de forma multifacetada. Eles veem ângulos que ninguém mais vê, formulam argumentos a partir de detalhes mínimos e têm uma habilidade quase sobrenatural de se adaptar a qualquer situação social, como se pudesse moldar sua personalidade às exigências do momento. Mas o que parece superficial, na verdade, é um mecanismo de defesa muito bem construído. Por trás do sorriso fácil da fala acelerada, Gêmeos muitas vezes esconde suas verdadeiras angústias. Ele é o tipo de pessoa que faz piada quando está triste, que muda de assunto quando é tocado por dentro, que prefere 1000 palavras do que um silêncio onde seria obrigado a se escutar. E o motivo? Simples. Dentro de sua mente há tanta informação, tantas possibilidades, tantos desejos contraditórios, que parar para olhar de frente tudo isso é um risco. Um mergulho que nem sempre ele está pronto para fazer. Quando um geminiano ama, por exemplo, ele entra em conflito. Uma parte sua quer se entregar, viver tudo com intensidade, mas outra parte começa a levantar questionamentos. E se não for recíproco? E se eu mudar de ideia? E se eu estiver idealizando demais? E essa dúvida não surge da malícia, surge da inteligência. Gêmeos pensa demais, sente demais, analisa demais. E no meio desse turbilhão, é fácil parecer inconstante, até mesmo frio. Mas quem se aproxima com calma, quem observa sem julgar, começa a perceber que esse frio é, na verdade, uma forma de se proteger. Porque quando um geminiano se entrega, ele se entrega com a alma, e por isso precisa ter certeza de que está sendo compreendido. Precisa sentir que pode ser ele mesmo, com todas as suas contradições, seus humores que mudam como o vento, suas crises de existência e também seus brilhos criativos que surgem do nada, como estrelas cadentes no meio do caos.
Em um relacionamento, Gêmeos quer troca mental, quer conversa que estimule, ideias que surpreendam, sentimentos que provoquem reflexão. Ele pode até parecer distraído, mas quando se interessa de verdade, ele observa tudo, os detalhes, os gestos, os silêncios. E talvez aí esteja a chave da sua mente dupla. Ele não vive no mundo real como os outros. Ele vive entre o que acontece e o que ele interpreta. E isso pode ser uma bênção ou um fardo. Agora, pense, como seria amar alguém assim? A maior revelação sobre a mente de Gêmeos não está no que ele mostra, mas no que ele esconde por trás do riso, da conversa rápida, da inteligência afiada. Gêmeos é, na verdade, um signo profundamente sensível. Sim, por trás da imagem de independência e inquietude, vive alguém que sente o mundo de forma intensa, mas se aprendeu a não demonstrar isso com facilidade. É como se ele vestisse uma armadura feita de palavras para proteger um coração que, na verdade, é frágil e receptivo demais. A verdade é que o geminiano absorve tudo ao redor. Ele sente as mudanças de energia num ambiente, percebe quando alguém está mentindo mesmo sem provas concretas e intui o que está por trás de uma simples frase. Isso o torna extremamente empático, mas também o esgota. Por isso ele se distancia, muda de humor, se isola, volta. Não é indecisão, é sobrevivência emocional. O grande segredo da mente de Gêmeos é esse. Ele quer ser compreendido, mas morre de medo de ser decifrado. Porque ser decifrado significa se expor, e se expor significa abrir feridas que ele preferiu enterrar sob camadas e mais camadas de raciocínio. Por isso, muitos geminianos parecem distantes quando estão confusos ou em dor. É o jeito que encontraram de se reorganizar por dentro sem desmoronar por fora. E mais, poucos sabem que por trás dessa mente multifacetada existe uma necessidade quase desesperada de pertencimento emocional. Gêmeos pode ter muitos amigos, muitos contatos, muitas experiências, mas o que ele mais deseja é encontrar alguém que o enxergue por inteiro, com todas as suas fases, vozes, dúvidas e paixões. Alguém que consiga rir com ele, pensar com ele, acima de tudo, sentir com ele. Portanto, o que se passa lá dentro da mente de Gêmeos é muito mais profundo do que se imagina. É um universo em constante expansão, feito de sonhos, ideias, medos e esperanças. E entender isso é a única forma de realmente amar um geminiano, não tentando prendê-lo, mas navegando com ele dentro de seus próprios pensamentos. Porque Gêmeos não precisa de correntes. Ele precisa de asas e de alguém que voe ao lado dele, mesmo que em silêncio. Depois de tudo que revelamos, uma coisa fica clara. Entender Gêmeos é uma jornada. Uma jornada que exige paciência, sensibilidade, acima de tudo, respeito pelas contradições. Porque Gêmeos não é simples, e nunca vai ser. Mas é exatamente nessa complexidade que mora sua beleza. Se você convive com alguém de Gêmeos, olhe além das palavras. Observe os silêncios. Perceba quando ele muda de assunto. Quando sorri demais ou quando parece distraído demais. Às vezes, isso é só a maneira que ele encontrou de lidar com sentimentos que não cabem em uma única frase. E se você é de Gêmeos, talvez este vídeo tenha te dado respostas que você sempre procurou, mas não conseguia expressar. Talvez, pela primeira vez, você tenha sentido que alguém te leu por dentro. E se isso tocou você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe com aquele amigo que vive dizendo que você muda de ideia toda hora. Mande para aquela pessoa que tentou te amar, mas não soube como. Porque às vezes, a gente não precisa de um julgamento, só de uma explicação. Você pode até se sentir dividido por dentro, mas aqui, neste canal, você sempre será inteiro. Sempre será bem-vindo para mergulhar fundo no que muitos consideram confuso, mas nós chamamos de alma. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre os signos. Aqui, a astrologia é feita com emoção, verdade e profundidade. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário dizendo que mais te tocou. A sua história pode ser parecida com a de muita gente que ainda está tentando se entender. E lembre-se, entender a mente de Gêmeos é difícil, mas amar um geminiano pode ser a experiência mais intensa, viva e transformadora que alguém pode ter.